Olá pessoal, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série de reflexão no livro dos Atos. Como bem sabemos, não são exclusivamente o livro de Atos dos Apóstolos, mas são os Atos de Jesus Cristo por meio dos apóstolos no poder do Espírito Santo. E o livro de Atos é também o livro desta ação da igreja, ação de missionários na expansão do Evangelho até a capital do Império, até a cidade de Roma. Então a preocupação de Lucas é mostrar para o seu destinatário Teófilo como que essa mensagem sai de Jerusalém e chega até Roma, como que esse Evangelho ele progride até a cidade de Roma. E é interessante que no capítulo 4, a partir do verso 32 ao 37, o Lucas ele muda um pouco o panorama das suas observações, né? Ele olha agora para dentro da igreja, ele olha para como que a igreja, após a ascensão e o derramamento do Espírito, está vivendo, está se comportando, como que a igreja está lidando com esse acréscimo significativo de crentes, de pessoas que estavam crendo na mensagem de Pedro e dos demais apóstolos. Lembrando que até então, Pedro ele é um dos personagens principais, né, nesse início da igreja primitiva, quando a igreja ainda se concentra em Jerusalém. E observando de onde nós temos caminhado até aqui, no capítulo 1 de Atos, nós estamos lidando com alguns eventos interessantes. Primeiramente, no capítulo 1 de Atos, Jesus, ele, após a sua ressurreição, aparece a alguns crentes, aparece a alguns irmãos, dá algumas instruções e é assunto aos céus. Ele sobe para os céus deixando uma promessa para os seus discípulos e um aviso: olha, vocês permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e assim os discípulos fazem. No capítulo 2, há um evento magnífico também, né, que é a descida do Espírito Santo, um fenômeno extremamente maravilhoso em que os discípulos, e de uma forma poderosa, começam a anunciar as maravilhas de Deus em outros idiomas. E logo após esse grande evento, o povo, a multidão que ali está presente, ficam atônitos, admirados, perplexos com aquilo que estava ocorrendo. E Pedro aproveitou a oportunidade para pregar a mensagem de Jesus Cristo, que havia morto, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ali houve uma pesca maravilhosa de muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas crendo na mensagem de Pedro. No capítulo 3, Pedro e João estão se dirigindo ao templo para orar e, chegando lá, se deparam com um mendigo, um aleijado pedindo esmola. Então Pedro ele dá para aquele aleijado não prata, não ouro, mas a bênção, o poder, o nome de Jesus. Aquele aleijado começa a saltar, começa a adentrar dentro do templo com muita euforia, e ali chama muita atenção da multidão que estava naquele lugar para orar, para adorar a Deus, seja lá o que for que estiverem fazendo. Isso chama a atenção dos saduceus para Pedro e João, que os prendem. No dia seguinte, a Suprema Corte de Israel, o Sinédrio, se reúne para julgar aquilo que estava acontecendo. Então Pedro mais uma vez aproveita a oportunidade para pregar um sermão em sua defesa. E o conteúdo principal de Pedro nesse sermão, nessa sua defesa diante da Suprema Corte, é exatamente Jesus, o homem que foi morto, condenado pelo Sinédrio, mas que Deus ressuscitou dentre os mortos. E Jesus estava dizendo em sua defesa, juntamente com João, que era no nome de Jesus, era no poder de Jesus que o milagre do aleijado aconteceu. E após isso, não havia provas, né, que pudessem incriminar Pedro e João. Eles são liberados e se encontram novamente com a igreja, com os irmãos, relataram tudo o que estava acontecendo, eles começam a orar e novamente são revestidos, né, do poder do Espírito Santo entre eles, até chegarmos a essa conclusão do capítulo 4, do versículo 32 ao 37, onde Lucas ele foca as câmeras, a sua atenção dentro da igreja. E esses versos também, além de conclusivos, eles são introdutórios, eles são uma espécie de preparação para os textos que vêm a seguir do capítulo 5, que são o episódio de Ananias e Safira. Mas, retendo a nossa atenção nesses versos, né,
O Lucas, ele mostra as principais características de uma igreja que era cheia do Espírito Santo. Era uma igreja que havia uma unidade de pensamento e de coração também. E essa unidade de pensamento e de coração, ela refletia na vida desses discípulos, né? Porque a Bíblia diz no capítulo 4, verso 32 a 37, que esses irmãos, eles tinham tudo em comum e uma abundante graça, uma poderosa graça estava sobre ele. Não havia pobres e nem necessitados entre eles, né? Era o poder atuante do Espírito da igreja. E quando havia uma necessidade de dinheiro, alguns irmãos vendiam as suas propriedades, davam para os apóstolos e esses redistribuíam, né, esse dinheiro, essas ofertas entre os irmãos necessitados, né? E isso reforça muito, né, o que está escrito no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 15, verso 4, de que no meio do povo não haveria pobres e nem necessitados, né? Então a igreja primitiva, com estas características, compartilhavam aquilo que tinham de melhor uns com os outros, né? Suprindo as necessidades uns dos outros, viviam sob esse poder do Espírito Santo, né? Abre parênteses, obviamente, claramente que aqueles irmãos, eles esperavam a parousia, que era esse retorno de Jesus. Eles aguardavam esse iminente retorno de Jesus ainda para aquela época. Talvez isso tenha influenciado a forma de viver nessa abnegação deles, né? Mas isso demonstra, né, pelo menos 3 aspectos que aquela igreja possuía. Primeiramente, essa solidariedade que os irmãos viviam, esse cuidado mútuo que tinham uns pelos outros, né? Esse compartilhar de ofertas, né? Como diz o John Stott, né? Ele acrescenta que havia também entre eles, né, um fundo para suprir as necessidades dos mais pobres, e quem fazia essa redistribuição desses fundos, desse dinheiro, eram os apóstolos, né? E isso tem mostrado como a igreja vivia no poder do Espírito Santo, compartilhando, né? O reflexo da sua vida prática era completamente coerente com o seu discurso. E a sociedade de Jerusalém, as pessoas de Jerusalém viam essa unidade entre o discurso proferido pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos e a forma como eles viviam de atender à necessidade das pessoas que mais precisavam, né? E também é importante mencionar que Lucas, ele introduz aí, no versículo 36 e 37, um personagem extremamente importante para o desdobramento, né, dessa narrativa, dessa história que se segue, né, que é do personagem Barnabé. Barnabé, ele tem um grau de importância, mas é uma pena que ele é pouco esquecido, né? Porque o Barnabé é aquela pessoa que acolhe o Paulo quando esse é rejeitado de certa forma, né? Não leva muito crédito. Quando Barnabé vai para Antioquia, ele vai buscar Paulo, né? Quando Paulo já recebendo a oração para ir para o campo missionário, sendo abandonado por João Marcos, né? E nós vamos ver isso mais na frente da nossa caminhada. O Paulo, ele prefere que o João Marcos não siga mais viagem com eles. Devido à primeira viagem missionária, o João Marcos abandonar Paulo e Barnabé no meio do caminho. Então Barnabé é esse exortador, esse consolador que trabalha na vida dessas pessoas que aparentemente são rejeitadas. E isso começa primeiramente no capítulo 4, quando Barnabé, ele vende uma propriedade e lança o dinheiro, né, da compra, né, da venda dessa propriedade aos pés dos apóstolos. Ou seja, o Barnabé aí cuidando, né, da igreja, cuidando dos necessitados com um coração voluntário, com um coração alegre, né? E isso vem estabelecer de princípio para nós, né, que essa entrega do que temos, ela é voluntária. Que essa entrega do que temos, ela é por amor a Deus, porque nós temos uma unidade de pensamento, pois temos uma unidade de coração. E isso é um mandamento cristão, porque isso desemboca nas palavras de Jesus. Amarás o teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Então todo esse reflexo de uma vida generosa, todo esse reflexo de uma vida comunitária é porque aqueles primeiros cristãos, aqueles primeiros irmãos, eles amavam a Deus acima de tudo. Até a próxima, muito bom essa nossa conversa e aguardo vocês no nosso próximo vídeo.